É claro que uma aula introdutória de um curso sobre o Código de Processo Civil novo, dada neste momento, tem que ser muito diferente daquelas aulas que a gente dava antes de o código entrar em vigor, né? Porque agora não são mais só projeções daquilo que a gente acha que vai acontecer. Agora a gente já sabe realmente o que aconteceu, pelo menos em determinadas esferas, em alguns pontos. Claro que o código mal entrou em vigor e muita coisa ainda vai acontecer. Mas eu resolvi fazer uma exposição para vocês, introdutória, a respeito do Código de Processo Civil, usando o seguinte método. Eu vou falar de 4 objetivos que sempre estiveram presentes na cabeça das comissões pelas quais passou o Código de Processo Civil, o projeto de código, desde 2009 até o momento em que ele foi aprovado. De uma maneira muito nítida, de uma maneira gritante, passou na cabeça da primeira comissão a ideia de simplificar o processo. Porque todos entenderam que, o que é óbvio, aliás, né, o processo deveria se converter em algo menos importante. Quer dizer, todos entenderam que o código deveria criar um processo que fosse menos relevante e não se transformasse, que é o que costuma acontecer, o que acontecia à luz do Código 73, em ponto principal para roubar a atenção do juiz. Quer dizer, na verdade, o bom processo é o processo que não é o centro das atenções, né? O processo não deve ser aquele elemento que dá mais estresse para o juiz, que toma a sua atenção, que faz com que ele não durma à noite. Na verdade, o juiz tem que se preocupar com o mérito. O juiz tem que se preocupar com o pedido do autor, para saber se ele tem ou se ele não tem razão. E se houver um pedido do réu, com o pedido do réu, para saber se este tem ou não tem razão. Então se pensou em simplificar o processo. Eu tenho dito, nas exposições que tenho feito, eu já escrevi isso também, que acho que esse objetivo de simplificar foi deixado de lado nos últimos momentos de elaboração do código, né? Eu não sei se a comissão não era uma comissão constituída formalmente, mas muita gente deu palpite e de fato o código perdeu um pouquinho da sua simplicidade. Não é mais um código enxuto como aquele que nós entregamos lá atrás no Senado para a Câmara começar a trabalhar nele. Mas sim, o processo foi simplificado. A gente pode dizer, por exemplo, que o fato de as cautelares em espécie terem acabado é uma simplificação importante, né? Não há mais arresto, sequestro, arrolamento de bens, né? Não há. Há uma regulamentação, uma disciplina da tutela provisória, que é aquela tutela que o juiz concede sem estar mortalmente convencido a respeito de quem tem razão, né? Ainda com cognição não exauriente. Nós procuramos fazer lá atrás, em 2009, uma disciplina quase una, e essa disciplina veio a se desdobrar, mas de qualquer modo foi um avanço a extinção das cautelares em espécie. Passou essa época, né? Houve uma época em que o Código Brasileiro era até elogiado fora do Brasil, porque o legislador brasileiro tinha sido sensível o suficiente para criar cautelares em espécie, percebendo que o tempo era um fator que poderia prejudicar o resultado do processo, né? Criando inclusive cautelares específicas, tipificadas. Mas isso passou e, de fato, nos últimos tempos, essa tipificação de arresto, sequestro, arrolamento de bens, mais atrapalhava do que ajudava. O que aconteceu também para simplificar, para dar um outro exemplo? Não há mais a nomeação à autoria como espécie de intervenção de terceiros. Na verdade, todo mundo criticava a nomeação à autoria, nunca foi intervenção de terceiros. Na verdade, era uma forma, e continua sendo, de correção da legitimidade passiva, né? Até o nome, nomeação à autoria, induzia o intérprete a erro, porque não tinha nada a ver com a autoria, né? Era uma coisa, enfim, um fenômeno ligado ao réu. E hoje essa possibilidade existe de uma maneira mais ampla, preenchidas determinadas condições, né? Tá lá nas possibilidades de salvar o processo, o réu indicar aquele que seria o verdadeiro réu. Mas por outro lado, né, incluiu-se no código o artigo 984, que foi postular por aqueles que não se conformaram com a extinção dos embargos infringentes, né? De fato, houve muita discussão a respeito disso,
Até o ministro Atos Guzmão Carneiro, que infelizmente faleceu antes de ver o código para o qual ele contribuiu bastante entrar em vigor, mas ele era adepto dessa posição, de que deveria haver algo para substituir os embargos infringentes. E se criou, então, essa figura que alguns chamam de embargos de infringentes de ofício e outros chamam de ampliação da colegialidade, que me parece um bom nome, né? Esse dispositivo da Acta Venia é bastante desajeitado. Ele começa o desajeito dele pelo seguinte: quando é que se amplia a colegialidade? Quando? Se for julgar apelação, né, e não houver unanimidade. Único requisito. Quando? Se for julgar um agravo, não houver unanimidade e houver provimento, agravo de decisão de mérito. Por quê? Na verdade, um agravo de decisão de mérito é a mesma coisa que uma apelação, né? É uma sentença, no fundo, que o código chama de interlocutória de mérito, mas é uma sentença, né, que está sujeita hoje, expressa e explicitamente, diz a lei, ao recurso de agravo de instrumento. Por que um requisito a mais em relação à apelação? E o mesmo se pode dizer com relação à ação rescisória. Tende a haver falta de unanimidade e procedência da rescisória, né? Então começa por aí. Por que requisitos diferentes? E vejam os problemas que esse dispositivo vem criando. Está se decidindo numa apelação, por exemplo, sobre a prescrição. 2-1. Aí aumenta-se o quórum, se resolve o problema da prescrição e a pergunta é: agora vai se decidir o mérito. Não houve prescrição, foi afastada. O quórum continua ampliado para decidir o resto do recurso? Ou a gente pode imaginar até ao contrário. Na prescrição não houve problema, entendeu? Unanimidade. Agora foi-se julgar o mérito, né? E no julgamento de mérito não houve unanimidade. Aqueles que forem chamados para ampliar a colegialidade podem votar a respeito da prescrição pelas regras tradicionais? Poderiam, né? Porque enquanto não está terminado o julgamento do recurso, todo e qualquer julgador pode voltar atrás. E os embargos de declaração? Imagine que haja falta de unanimidade a respeito de um tema X e não do tema Y. Né? Quem vai julgar esses embargos de declaração? O quórum ampliado que decidiu o tema a respeito do qual não houve unanimidade? Ou o quórum do próprio recurso que decidiu aquela questão a respeito da qual houve unanimidade? Vejam quantos problemas, em 5 segundos, assim, numa aula rápida introdutória, a gente pode lembrar, né? Bom, então, se simplificou de um lado e se complicou de outro, né? Esse dispositivo tem sido a dor de cabeça de muitos tribunais, né? E principalmente dos tribunais pequenos, porque às vezes a gente tem a impressão de que os legisladores que moram em São Paulo imaginam que o Brasil é igual a São Paulo, e não é, né? Nós temos estados com tribunais muito pequenos, e isso fica muito difícil de ser aplicado na prática. Estabilização da tutela. Um terror. Muitos autores têm dito que esse instituto inspirado no direito estrangeiro não é constitucional, porque acaba gerando uma situação pior do que a coisa julgada, no sentido da estabilidade, quer dizer, é uma situação mais estável ainda do que a coisa julgada, né? Porque não cabe rescisória, a partir de uma situação de cognição não exauriente, né? Então não estaria presente, não estaria preservado, na verdade, o princípio do devido processo legal. Todas as comissões pensaram também em tornar o processo mais ágil. Claro, o processo não pode ser burocrático, não pode ser moroso, mas será que o código deixou mesmo o processo mais ágil? Sim. Tem menos recursos, né? Não tem mais os embargos de infringentes, não tem mais o agravo retido, que foi um recurso que desapareceu, e a contrapartida do desaparecimento desse recurso foi a alteração do sistema da preclusão, né? Há o princípio da concentração da defesa na contestação, com menos incidentes, com certeza isso simplifica, mas com o objetivo de simplificar o processo, se criou a figura do negócio jurídico processual, que também, como a estabilização de tutela, não tem tradição no nosso direito, né? São poucos os autores que se dedicaram, pouquíssimos, né? Para não dizer que foi só o professor José Carlos Barbosa Moreira,
a essa liberdade que tinham as partes, à luz dos códigos anteriores, de combinar alguma coisa no processo, né? De acordo com a vontade delas. Bom, e o que acontece hoje com esse negócio jurídico processual? Uma coisa incrível. Os autores se dividem assim e eles têm posições completamente diferentes. Há aqueles super liberais que entendem que o processo pode se transformar numa verdadeira arbitragem, que as partes podem convencionar a respeito das provas que vão ser produzidas, que as partes podem convencionar a respeito da duração da sustentação oral, né? E vejam, por exemplo, o artigo 357, parágrafo 2º, né, que diz que as partes poderão convencionar a respeito de quais sejam os pontos de direito e de fato relevantes para aquele processo. E o princípio do iura novit curia? Né? Até hoje, no nosso direito, quem decide quais os pontos de direito relevantes é o juiz. Né? Será que isso muda com esse dispositivo? Mas o juiz tem que homologar. Ele homologa, se ele concordar, que tipo de poder o juiz exerce nessa homologação. É uma homologação automática, assim como se homologa um acordo, desde que as partes sejam capazes e o objeto seja um objeto possível de ser acordado? Enfim, é uma dúvida importante. E mais importante ainda, quando se pensa que o código está caminhando lentamente, às vezes não tão lentamente quanto seria desejável, para criar situações de precedentes obrigatórios, né? Então, será que num caso em que o precedente vai ser obrigatório, as partes podem, de comum acordo, fixar quais seriam os pontos importantes de fato de direito? Ou, se tratar de um precedente daqueles nossos tradicionais, né? Vai parar na mão de um juiz de primeiro grau um caso muito relevante, que tem a ver com direito de indígenas, enfim, e as partes resolvem sentar e combinar em torno do que deverá girar este processo, em termos de fato, em termos de direito. Quer dizer, é um processo de que vai resultar uma decisão importante para o país inteiro, com certeza. Né? Será que as partes podem decidir o que é importante em termos de fato, em termos de direito? O artigo 190 diz que as partes podem negociar sobre deveres. E eu fico me perguntando, dever de cooperação, dever de lealdade? Que deveres são esses que podem ensejar negociação entre as partes? Também as comissões pensaram em melhorar a performance do judiciário, né? Como eu dizia a vocês, é uma outra forma de se dizer que o processo não pode ser moroso, né? Só que em vez de a gente falar de um processo em si mesmo considerado, a gente tem uma visão, digamos, do Poder Judiciário como um todo, e vê no Poder Judiciário algo como se fosse uma indústria, uma fábrica que tem que produzir resultados, né? O Poder Judiciário não pode ser um poder que consome, né, tempo, dinheiro, energia, tal, e não produz nada, não dá nada em troca para a população. Portanto, a sua performance tem que ser boa. Nós sabemos que o que sobrecarrega, de fato, o Poder Judiciário são as ações de massa, as ações movidas contra instituições bancárias, as ações movidas contra empresas de telefonia. Nós sabemos que há uma faixa larga de advogados, né, que vivem em função desse tipo de ação, né, de ações de massa. E o Código criou três ambientes, três institutos, né, que correspondem a três ambientes, da onde vão nascer precedentes obrigatórios no sentido forte da expressão, na medida em que, se eles forem desrespeitados, vai caber um remédio especificamente criado para corrigir a decisão que dele se afasta, que é a reclamação, que está lá no artigo 988. Muito justo, muito razoável, né? Nós começamos a fazer isso lá em 2009 ainda de uma maneira muito tímida, e depois, né, as comissões foram realmente avançando, a ponto de dizer que, nesses casos, se houver afastamento da decisão tomada em IRDR, em recurso repetitivo ou em incidente de assunção de incompetência, esse afastamento deve ser corrigido através da reclamação. Mas aí, o que aconteceu? O legislador exagerou. E exagerou quando? Exagerou quando, também no último minuto da prorrogação do segundo tempo,
fez com que fosse aprovada uma lei, né, para entrar em vigor junto com o Código, em que criou uma hipótese de precedente obrigatório que, no meu entender, não deveria existir. Pura e simplesmente um recurso extraordinário julgado entre A e B, né, em que foi decidida uma tese do modo X, gera precedente obrigatório para todos os outros tribunais do país e, é claro, também para os próprios jurisdicionados, né? Isso se descobre no artigo 1030, que se diz o seguinte: se eu entrar com um recurso extraordinário pedindo X, mas já há um recurso extraordinário anterior, em que esse X foi decidido da maneira Y entre a Mariazinha e a empresa X, o meu recurso não vai ser nem admitido, porque já há decisão no tribunal de recurso extraordinário avulso entre A e B, entre a empresa X e a empresa Y. Meu recurso não vai ser sequer admitido. Isso está no artigo 1030, letra A. Né? Hipótese diferente de recurso julgado em regime de recurso repetitivo. É recurso avulso. Né? E lá, no 988, nós vamos ver que cabe a reclamação da decisão que se afasta de toda e qualquer acórdão do STF que tenha decidido determinada tese que tenha chegado lá antes. Né? Aí o legislador criou um atenuante, dizendo que... Atenuante não, na verdade, eu chamaria isso de uma forma de deixar mais fraca a reclamação, porque essa reclamação só vai caber depois de exauridos os recursos ordinários, ou seja, essa reclamação só vai caber quando já for hora de caber o próprio recurso extraordinário. E terminando, o que eu disse para vocês no começo, né? Passou pela cabeça de todas as comissões de uma maneira extremamente visível, nítida, tanto é que esse objetivo permeou todos os dispositivos do Código, muitos deles, todos é exagero, é claro, mas essa ideia no sentido de mostrar para todos, de uma forma gritante, que o Código de Processo Civil está constitucionalizado, quer dizer, ele realmente está inserido num contexto normativo, mas ele é submisso à Constituição. Foi por isso, por exemplo, que o Código tratou muito minudentemente do contraditório, no artigo 10. Né? Não há decisão sem que a outra parte seja ouvida, né? Ainda que se trate de matéria sobre a qual o juiz possa decidir de ofício. Então o juiz, ele mesmo, ele detecta uma coisa julgada, uma litispendência, ele tem que ouvir as partes antes de decidir. E se uma das partes alegou, ele tem que ouvir a outra, ainda que se trate de matéria de ordem pública. Bom, e o que é muito interessante é que o legislador levou isso tão a sério que tratou de uma coisa muito moderna, que é o contraditório exercido pelo juiz. Quando se diz que o juiz participa do contraditório, isso é muito importante. A gente não deve imaginar o juiz conversando com as partes, porque não é só isso. O juiz, na verdade, participa do contraditório fundamentando adequadamente a sua decisão. Então, as partes alegam, as partes provam, e o juiz, ao fundamentar a sua decisão, ele tem que demonstrar que ele sopesou, que ele levou em conta o que as partes disseram, as provas produzidas, muitas coisas ele levou em conta para apoiar a sua conclusão, e outras ele levou em conta afastando, dizendo que ele não ia levar em conta aqueles elementos, porque a conclusão a que ele chegou é outra, embora aqueles elementos, em tese, pudessem levar a uma conclusão diferente. Né? Resumindo e concluindo, é isso que diz o artigo 489, parágrafo 1º do CPC. É um dispositivo que assustou muitos juízes, mas, na verdade, todo juiz que decide bem, né, e todo juiz que já decidia bem à luz do Código de 73 já seguia esse artigo, né, porque esse artigo tem dispositivos até desnecessários, né, como aquele que eu chamo do dispositivo do vestidinho preto. Né, não é considerada a fundamentação judicial de decisão nenhuma aquela que poderia servir para fundamentar qualquer decisão. É óbvio, né? O exemplo clássico, concede-se a liminar porque estão presentes os seus pressupostos. Mas aí, e aí vem o mas, aconteceu uma coisa muito interessante. A gente tem a impressão de que o legislador valorizou demais o contraditório, inclusive por causa desse dispositivo em que ele fala de como tem que ser fundamentada a sentença. Mas aí ele deu com a mão e tirou com a outra. Porque o artigo 1013, parágrafo 3º, inciso 4º, diz o seguinte:
toda vez que o processo estiver maduro, e isso já havia, na verdade, no Código passado, no Código 73, só que agora as hipóteses são muito mais numerosas e muito mais perigosas, no meu entender. O que diz o 1013? Diz o seguinte, 1013, parágrafo 3º. Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando. Era lá o que constava no Código passado. E aí tem uma hipótese muito estranha. Quando decretar a nulidade da sentença por falta de fundamentação. Ora, se ele vai decidir o mérito, ele não vai decretar a nulidade por falta de fundamentação. Ele vai verificar que essa nulidade existe, passar por cima dela e então decidir o mérito, né? Então vejam, olha, é muito importante fundamentar adequadamente a decisão de primeiro grau. Agora também se não fundamentar, não tem problema, porque aí o tribunal corrige, né? Então, realmente não dá para entender se o legislador acha ou não acha importante a motivação da decisão judicial. Imaginem a seguinte situação. Eu entro com uma ação e o juiz diz, não, você não tem razão. E eu vou recorrer. Eu digo, como eu não tenho razão? Cadê a fundamentação? Não tem fundamentação. E eu tenho razão. Por A, por B e por C. E o tribunal diz, não, você não tem razão. Não tem razão por X, por Y e por H. 3 argumentos que eu não rebati, porque não tinha argumento nenhum na sentença. Eu rebati os argumentos que eu achei que o juiz usaria se ele fundamentasse, né? Então imaginem procedimentalmente como isso é complicado. Tem que haver contraditório no tribunal a respeito desses novos argumentos, né? E como fica? E se não tivesse? Como fica a situação da parte? Agora ela só tem um recurso especial? Quer dizer, esse dispositivo de fato, extremamente desajeitado, né? Porque ele demonstra que o código não é coerente nesse aspecto, né? Dá-se uma importância terrível à fundamentação, a ponto de se redigir um dispositivo que deixou muitos juízes realmente assustados, né? E depois se diz, olha, mas também se não fizer não tem problema que o tribunal corrige, né? E ainda há o artigo 1025, que diz o seguinte, se a parte quiser colocar no acórdão de segundo grau um elemento qualquer, e o tribunal responder, não há omissão, e o Tribunal Superior entender que havia omissão e que aquele elemento deveria mesmo fazer parte do acórdão, o tribunal pode considerar que esse elemento conste efetivamente do acórdão. Se interpretar que esse dispositivo diz respeito também à fundamentação, se vê mais uma forma de enfraquecer esse dever, né, que na verdade deveria ter sido levado realmente a sério pelo legislador. Com isso acho que fiz um balanço de coisas boas e de coisas ruins que tem o código. Acho que de um modo geral pode-se dizer que o código é bom, né? O código com certeza tem um número muito maior de coisas boas do que de coisas ruins, mas um texto, né, antes de ser compreendido e aplicado pelos advogados, promotores, juízes, desembargadores, ministros, é só um texto, né? Então saber realmente se os resultados concretos, né, com que contaram as comissões ao redigirem, ao elaborarem um novo código, vão ou não vão acontecer, é esperar o tempo passar, né, e ver como as coisas correm, porque a gente sabe que um texto de lei sozinho não faz milagre. Quem faz milagres é Deus, mas sempre com a ajuda dos homens de boa vontade.